Em qualquer linguagem de programação, na minha opinião, os arrays são os assuntos mais importantes, os assuntos que você mais tem que dominar. Mas o que são os arrays? Para que servem os arrays? Como que eu crio um array? Como que eu coloco um valor dentro do array? Como que eu recupero um valor dentro do array? Como que eu deleto um valor dentro do array? Tudo isso eu vou responder nessa aula. Então vamos lá. Para que você tem que criar um array? Para que você pode pensar em criar um array? Vamos supor que eu tenho uma variável name, aqui vai ser Alexandre, mas só que uma variável, ela comporta somente um valor, você não pode colocar mais de um valor aqui dentro. Então, quando você quer guardar mais de um valor dentro de uma variável, daí você cria um array. Eu vou criar uma variável chamada data e vou colocar array, eu vou utilizar essa função array. Aqui dentro eu coloco Alexandre e coloco, por exemplo, Maria. E eu só vou mudar isso aqui para names, porque eu vou comportar, só vou colocar aqui dentro nomes. E aqui vai ser João. Então eu tenho um array, e nesse array eu tenho 3 nomes. E perceba que na hora que eu salvo o meu arquivo, automaticamente essa função array, ela muda para abertura de colchetes e fechamento de colchetes. E o que tiver aqui dentro, separado por vírgula, vão ser os elementos do array. E por que isso acontece? Porque aqui no VS Code, eu configurei para o PHP CSFixer ele fazer essa mudança. Se verificar que tem esse array, tem essa função array, automaticamente ele muda para outra maneira de criar arrays, que é abrir colchetes e fechar colchetes. Daí o que tiver aqui dentro, separado por vírgula, vão ser os elementos do array. Eu vou voltar com o que era array, dessa maneira. Agora eu vou salvar o arquivo, você vai ver que isso aqui vai mudar. Espera aí, só voltar aqui. Eu vou salvar, você vai ver que ele mudou para abertura de colchetes e fechamento de colchetes. Então, quando você pensa em criar uma variável, mas só que essa variável tem que ter mais de um valor, daí você cria um array. E agora, se eu quiser, por exemplo, colocar mais valores de outros tipos aqui dentro. Se eu quiser colocar um valor booleano, se eu quiser colocar um valor inteiro, será que eu posso? É lógico que pode, mas aqui eu vou alterar o nome para data, porque agora não vai ser somente um array de nomes, vão ser várias coisas, e eu vou colocar 34, e eu vou colocar também true, que vai ser um valor booleano. Como que eu resgato esses valores? Você pode utilizar duas maneiras, você pode utilizar o printr, data, eu mandar executar, e olha, apareceu Alexandre, Maria, João, 34, e olha aqui por último o que aconteceu, apareceu o 1. Por que isso? Porque na hora que eu utilizo o printr, o true, ele fica como 1. E se eu colocar falso, vamos ver o que vai acontecer. Colocar false, mandar executar, o falso ele ficou vazio. Tá, mas então o que eu faço para poder resgatar exatamente o que eu quero? Você vai utilizar o var_dump. O var_dump, inclusive, ele traz os tipos dos valores. Por exemplo, isso aqui é uma string, string, string. Isso aqui é um valor inteiro, um valor booleano e um valor booleano. Agora eu vou mandar rodar de novo. E olha o que aconteceu. Alexandre, string. Maria, string. João, string. O número 34, ele é um valor inteiro. Apareceu int, que é de inteiro. Apareceu true, que é um valor booleano, e apareceu false, que é um valor booleano. Então, procure sempre trabalhar com o var_dump quando você quiser pegar os valores do array, todos os valores de dentro do array. E agora, se eu quiser resgatar um valor em específico, se eu quiser resgatar, por exemplo, esse Maria. Quando você cria um array e não passa um índice específico para esses elementos, automaticamente é criado o índice para cada um deles. Por exemplo, esse aqui é o índice 0, esse é o índice 1, esse é o índice 2, esse é o 3, esse é o 4 e esse daqui é o 5. E para que tem esses índices? Tem justamente para eu poder manipular os elementos de dentro do array. Porque agora, se eu quiser resgatar o Maria é o índice 1. Pode perceber que aqui, inclusive, na hora que eu dei um var_dump, apareceu 1. O 1 é o Maria, o 0 é o Alexandre e assim por diante. Então eu coloco abrir e fechar colchetes, o número 1. Agora sim você vai ver que vai aparecer o Maria.
O mesmo serve para todos os elementos. Se eu quiser pegar esse último aqui, porque começa aqui no 0, 1, 2, 3, 4, 5, é só vir aqui e colocar o 5. Tá lá, apareceu o valor booleano falso, que é o último elemento do array. Mas vamos supor que você esteja trabalhando em um projeto e você criou um array aqui. Deixa eu só diminuir o número de elementos para ficar mais fácil. Você criou um array e durante o desenvolvimento, aqui no meio do código, você começou a fazer um monte de coisa e chegou uma parte que você quer adicionar um elemento no final desse array. Como que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, bom, ele começa sempre do índice 0, não começa? 0, 1, 2, 3, então o próximo tem que ser o 4. Eu venho e coloco data no índice 4, vai ser igual a teste. Ou vou colocar aqui last. O que vai acontecer? No índice 4 vai aparecer last. Só tirar isso aqui. E agora, no índice 1, Alexandre, quer dizer, no índice 0, Alexandre, 1, 34, 2, true, 3, false, e no último, aqui apareceu last. Mas, vamos supor que você esteja desenvolvendo seu sistema, cria um array aqui em cima, aqui no meio, você adicionou mais elementos dentro do array, e você quer adicionar um elemento no final do array. Mas só que você não sabe quantos elementos já tem dentro do array, porque aqui no meio, provavelmente você já adicionou mais elementos dentro do array. Então, como que você pode fazer isso? Bom, eu vou criar uma variável chamada length, igual, eu vou utilizar essa função chamada count. Count o quê? Data. O que esse count ele faz? Ele vai contar o número de elementos no array. Aqui tem 1, 2, 3 e 4. Na hora que você utiliza o count, ele vai contar sempre, começar com o número 1. 1, 2, 3 e 4. Somente quando você quer resgatar um valor de um array, quando você quer adicionar um valor de um array, enfim, quando você está manipulando o array, daí sim começa a partir do índice 0. Mas na hora que você está contando o número de elementos, como aqui no caso do count, ele sempre começa a partir do 1. Então tem um elemento, 2, 3 e 4. Agora, se eu colocar aqui data chamando o length, o que vai acontecer? 1, 2, 3 e 4. O que vai acontecer? Ele vai adicionar no índice 4. Sendo que, quando eu quero adicionar, quando eu quero recuperar, ele sempre começa a partir do índice 0. Então, é 0, 1, 2 e 3. Então, o length é 4. É como se eu estivesse colocando aqui o número 4. Data 4, last. Agora, você vai ver que vai aparecer, lá por último, apareceu aqui no índice 4, apareceu o last. E uma outra maneira de você adicionar um elemento no array é você utilizar a função arrayPush. Nesse arrayPush eu vou passar no primeiro parâmetro o data e no segundo vai ser o elemento que eu quero adicionar. E aqui vai ser teste. Agora eu venho, dou um var dump no data, limpar a tela, mandar executar. E a hora que apareceu o teste justamente no último elemento, justamente aqui depois do false. Então se você quiser adicionar um elemento logo no final do array, você pode utilizar a maneira que eu mostrei agora há pouco, utilizando o count, ou você pode trabalhar com o arrayPush. E para eu adicionar um elemento no começo do array, claro, você pode vir aqui, colocar no índice 0, que é sempre o começo do array, e vai ser first. O que vai acontecer? Ele vai adicionar no começo do array. Mandar rodar, e aqui está funcionando. Apareceu o first, apareceu o 34, apareceu o true e o false. Mas o Alexandre sumiu. Por quê? Porque quando eu coloquei no começo do array, no índice 0, no lugar desse cara aqui, o que aconteceu? Esse daqui, ele sumiu. Ele não existe mais. Eu substituí o Alexandre, eu substituí pelo first. Mas eu não quero fazer isso. Eu quero adicionar no começo aqui no começo, e o segundo elemento vai ser o Alexandre. Como que eu posso fazer isso? Você vai utilizar o array unshift. E vou passar o data, vai passar aqui o data, e o segundo vai ser o first. Agora você vai ver que o primeiro elemento vai ser o first e o segundo vai ser o Alexandre. Está aqui. O índice 0,
First e o índice 1, Alexandre. Na documentação dessa aula, eu também vou deixar um link para você ver todas as funções para trabalhar com arrays, porque tem função pra caramba e todas essas funções vão te ajudar de alguma maneira. São funções bem úteis para você manipular os arrays. Até agora eu mostrei para você uma maneira de manipular o array utilizando índices que foram criados automaticamente pelo PHP. Mas se eu quiser criar índices específicos, por exemplo, isso aqui vai ser person, tem uma variável person, que no caso vai ser um array, eu vou colocar name, vou colocar a flechinha para a direita e vou colocar Alexandre. O outro índice vai ser age, colocar a flechinha para a direita e colocar 38. Agora, para resgatar esses valores aqui, é só chamar var_dump, passando o person e o índice que eu quero. Qual que é o índice? Eu vou passar name. O name, claro, que vai aparecer Alexandre. Está aqui Alexandre. Se eu passar o índice age, vai aparecer o 38. E se eu colocar o índice 0 aqui, o que você acha que vai acontecer? Vamos lá. Mandei executar, apareceu que não existe esse índice 0, porque não é que eu crio arrays com índices específicos, índices que eu mesmo criei, não existe esse índice 0 aqui. E você vai perceber também, você vai ter necessidade durante o seu desenvolvimento de criar arrays dentro de arrays. No caso, são os arrays multidimensionais. Vamos supor que eu tenho aqui documentos. E esses documentos eu quero colocar, por exemplo, um CPF. Esse CPF vai ser, sei lá, qualquer coisa aqui. E também vai ser .rg. E o RG também vai ser alguma coisa aqui. Perceba que eu tenho um array, onde eu tenho um índice name, age, documents, mas esse documents ele é um array. Então eu tenho um array dentro de um outro array. Agora como que eu faço para poder resgatar esses elementos desse array? Eu venho aqui e coloco documents. Simples. Venho aqui, coloco documents. Você vai ver que vai aparecer o CPF e vai aparecer também o RG. Está aqui, apareceu o CPF e RG. Se eu quiser resgatar o CPF, eu coloco dessa maneira. Eu chamo documents. O documents ele é um array, então eu posso resgatar um índice em específico. Eu quero resgatar aqui o CPF. Está lá, apareceu o CPF. Daí eu posso criar, inclusive, um outro array aqui dentro desse array. Você pode ir aninhando um array dentro de outro. E aqui vai ser array, e aqui vai ser outro array. Vou colocar, sei lá, valores aqui dentro. Agora eu venho, chamo, vai ser documents, não vou passar o CPF, vou deixar desse jeito, vamos ver o que vai retornar. Apareceu esse array aqui, esse array que tem o índice, inclusive array. Como que eu faço para resgatar? Array. E agora vai aparecer os valores dentro desse índice array, que no caso aqui é isso daqui e isso daqui. E perceba que dentro desse array aqui, eu não coloquei índices específicos, eu só coloquei dois valores aqui dentro. Então, eu começou a colocar aqui no índice 0 e aqui no índice 1. Aqui o índice 0 e aqui o índice 1. Para você ver melhor a declaração dos arrays, a formatação dos arrays aqui, eu gosto de deixar aqui uma em cada linha. Por exemplo, aqui eu coloco desse jeito, aqui eu coloco desse jeito, dou uma organizada aqui, venho, coloco aqui. E eu acho que dessa maneira fica muito mais fácil entender o que está acontecendo. Deixa eu só ver aqui, esse está começando aqui, tá certo? Então eu venho, coloco isso daqui aqui. E coloco esse daqui aqui. E coloco isso daqui aqui. Fica muito mais fácil de entender os arrays dessa maneira. É claro que você vai organizar da maneira que você achar melhor. E agora, o que eu aconselho você a fazer? Dá uma olhada na documentação oficial dos arrays, do site oficial, que eu vou deixar na documentação dessa aula, e comece a testar as funções, ver o que cada uma delas faz, porque pode ter certeza que você vai encontrar uma funcionalidade para cada uma delas. Quer dizer, para cada uma delas não, porque tem muitas funções, mas para muitas delas você vai encontrar funcionalidades no seu dia a dia. E também, claro, comece a testar, a criar arrays aí dentro do seu código. Cria um array sem índices específicos, depois com índices específicos, array multidimensionais,
adiciona o último elemento de um array, adiciona no começo do array, tenta substituir valores de dentro do array, enfim, começa a brincar bastante com os arrays aí, porque, que nem eu falei no começo dessa aula, os arrays eu considero, em todas as linguagens de programação, um dos assuntos mais importantes para você dominar. Porque você vai encontrar várias, como que eu vou dizer para você? Me fugiu agora o nome da palavra que eu queria dizer para você, mas resumindo, você vai encontrar vários locais onde você vai precisar utilizar os arrays. Pode ter certeza absoluta, no seu dia a dia, olha o que eu estou falando, no seu dia a dia você vai utilizar muito, mas muito mesmo os arrays. Então, procure dominar bem esse assunto, porque pode te salvar a vida muitas vezes.